Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Arquitetura e Decoração e hoje eu vou falar pra você o que você deve exigir do seu arquiteto. Bom, a primeira coisa que você tem que exigir do seu arquiteto e de todos os serviços que você for receber é um contrato. Então, nesse contrato que o arquiteto for te entregar, tem que ter o tamanho da sua obra, tem que ter o que ele vai fazer exatamente na sua obra, o que está incluso, o que não está incluso, quantos metros quadrados são e alguns dados do seu arquiteto. Então, se ele tiver um escritório físico, colocar o endereço desse escritório e ele tem que estar registrado no CAU, que é o Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Então é importante ter o número do CAU do seu arquiteto e, claro, a assinatura dele também. E outra coisa de extrema importância que tenha no seu contrato é o prazo. Então tem que colocar um prazo. Se você ainda não sabe quando sua obra vai começar, porque está esperando terminar alguma coisa, esperando algo acontecer para aí sim o arquiteto entrar, ele colocar um prazo do tempo que ele vai demorar. Então não necessariamente, por exemplo, de 5 de julho a 5 de setembro, vamos supor. Mas ele coloca lá, 3 meses. Pronto, então em 3 meses ele vai fazer tudo isso que ele está prometendo no contrato. Se nesse contrato, por exemplo, o seu arquiteto vai fazer obra e projeto, o que é legal? Ele colocar lá que ele vai fazer a obra e o projeto e especificar tudo da melhor forma possível e depois que ele fizer o projeto, anexar o projeto junto ao contrato. Porque aí ele está falando que tudo que está naquele projeto, exatamente como está no projeto, vai ser executado para você. Outra coisa muito importante que você tem que exigir do seu arquiteto, e isso se isso não for retirado na negociação, claro, cada negociação varia de cada cliente, cada arquiteto, mas uma coisa de extrema importância é a RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica. É muito importante que tenha isso, porque sem isso você não faz uma obra e você pode tomar uma multa. Se for num prédio, se for no condomínio, você toma multa no condomínio, e se for da prefeitura, você vai tomar multa na prefeitura, né? Se for uma casa, se for um comércio, enfim, é capaz que você tome porque você não tem alguém se responsabilizando por aquela obra, alguém técnico, né, se responsabilizando por isso. Então, isso daí é bem fácil. Se eu não me engano agora, eu acho que tá R$97 esse ano, ou se não tá esse valor, é um valor muito, muito próximo dele. E ele tira no próprio site do CAU. Então ele entra lá com o registro dele, preenche todos os dados, lá vão ter dados da obra, dados do arquiteto, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer ali dentro. E aí sim vira um documento, é realmente um documentozinho que tem que estar junto com o comprovante de pagamento. Então você anexa o comprovante de pagamento e a RRT e pronto, você já está respaldado. Se for num prédio, você tem que entregar para o zelador, ou enfim, para quem for destinado dentro do seu prédio para receber isso. E se for na rua, aí você só deixa ali com você que caso te peçam você pode apresentar. Uma coisa muito importante que você tem que exigir do seu arquiteto, se ele for fazer projeto, são as especificações, os detalhes. Então não é só uma tinta branca. Qual tinta branca? É da Souvenir? É da Lux Color? De qual marca que é? Qual que é o modelo? Ele vai especificar para você, para ficar exatamente do jeito que foi previsto, exatamente do jeito que você quer. Isso tem que estar lá. Então a tinta, o tipo de rodapé, o tipo de gesso, se for colocar, porque a pessoa que está recebendo o projeto, ela precisa só simplesmente executar. Ela não tem que criar nada, não tem que decidir nada. Ela tem que só executar. Então, por exemplo, o gesso, ele vai ser de placa, ele vai ser de drywall, isso tem que estar especificado. Então tem que estar tudo muito bem especificado. E para fazer isso, tem que ter 1 milhão de linhas de chamada, né, no projeto, pode ser na planta, mas não é só a planta, você precisa de cortes, vistas, enfim, um projeto completo. Não é só te entregar uma planta falando aqui vai ter uma cama e fim. Não é só aqui vai ter uma cama. Qual a cor da parede, qual que vai ser o rodapé, o piso, e mesmo que isso não seja modificado, é importante colocar, sei lá, por exemplo, piso de taco existente. Então, deixar um projeto bem redondo, bem perfeito, e tem que pensar, uma pessoa conseguiria executar sem nenhuma dúvida esse projeto? Sim, se tiver, ok, pode passar para frente. Se não, tem que continuar com o arquiteto até que ele coloque 100% das informações naquele projeto. Agora, se você contratou o arquiteto para fazer uma obra, é importante que ele te entregue o contato de todas as pessoas que estão trabalhando ali na obra, então que seja o nome, principalmente o nome e telefone seria interessante.
Se tiver um e-mail também, mas nem todos os funcionários têm um e-mail, então não é uma regra, né, ter que pedir esse tipo de coisa, às vezes ele não consegue te entregar. Um planejamento do que vai ser feito, então, por exemplo, na primeira semana a gente vai fazer tal coisa, na segunda semana tal coisa, ou por exemplo, a etapa do gesso vai demorar 2 dias, a etapa de pintura vai demorar uma semana, coisas desse gênero, e fazer como se fosse uma linha do tempo realmente da obra por completo, para que você tenha como cobrar ele. Então fala assim, olha, você me falou que no dia 17 de julho a gente estaria pintando, a gente não está pintando. Por quê? Isso atrasou? Isso não atrasou? Para saber como cobrar, se ele está adiantado, se ele não está, para entender quando e como cobrar. E aí também tem uma noção, né? Por exemplo, a gente não vai demorar um mês para colocar um rodapé. Então se ele falar ali que ele está demorando um mês para colocar um rodapé, por exemplo, num apartamento de 40 metros quadrados, a gente tem um problema ali porque esse dado aí está bem incorreto. Outra coisa importante também é ele colocar um escopo do que foi contratado. Isso geralmente está dentro do contrato, mas se ele quiser ele pode também te entregar a parte do que foi contratado. Então ele pode especificar tudo que já está incluso e o que não está incluso também é importante estar nesse escopo. Então, por exemplo, o gesso com material, sem material, se tem material, só alguns, quais são esses materiais e quais precisam ser comprados e com especificação. Marca, tipo, modelo, tamanho, peso, se for necessário, enfim, tudo. E outra coisa também legal, que se for contratada, é ele colocar uma estimativa de valor. Então, baseado num projeto ou baseado no que você já tem em vista, também não pode chegar para ele e falar assim, quanto é que custa um apartamento de 40 metros quadrados? Não é assim. Porque você pode gastar R$ 1 bilhão num apartamento de 40 metros quadrados, ou você pode gastar, sei lá, R$ 2.000. Você pode fazer dessas duas formas. São resultados completamente diferentes. Então, é importante que tenha um projeto ou algo bem encaminhado para ele poder te fazer essa estimativa. Então, o que pode fazer? Depois que acabar o projeto, ou que o projeto já estiver quase no finalmente, ele faz uma estimativa do quanto que vai custar essa obra para ver se está dentro do seu orçamento. Se não tiver, adapta até que esteja. E aí sim, ele consegue te entregar uma estimativa de valor para que você também não tenha o controle, né? Porque você tem que ter o controle de quanto vai ser gasto. Porque imagina que o seu dinheiro acaba no meio da obra. Você precisa ter certeza que seu dinheiro vai dar do início ao fim da obra. E outra coisa importante também, que se for contratado também é legal, lembrando que essa última etapa aqui não é necessário, é só se for contratado, se já tiver sido negociado antes, ok? Mas enfim, outra coisa muito importante também é o controle dos gastos. Então existe a estimativa e o real. E ele tem uma variação, né? Por isso que é uma estimativa, não é certeza. Então ele faz o controle dos gastos. Tudo que foi comprado dentro da obra, tudo que vai ser comprado por cada etapa. Por exemplo, na etapa de, sei lá, de pintar a gente vai gastar X reais. Depois na etapa do piso a gente vai gastar tantos reais. E também fazer esse controle do início ao fim da obra, com todas as notas fiscais. Muitos e muitos e muitos arquitetos fazem isso, mas tudo depende da negociação. Talvez tirar essa etapa para conseguir baratear algum produto. Enfim, isso tudo depende da negociação, mas é bem comum que o arquiteto faça para você. Outra coisa muito importante também é o pagamento. Então, nunca, 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 isso vale para qualquer serviço, nunca pague tudo antes do fim, porque infelizmente pode acabar acontecendo um golpe. Então, quem trabalha direito vai entender que você vai deixar uma parte para o final e que tá tudo bem. Agora, quando a pessoa já pede tudo adiantado, a chance dela nunca terminar ou demorar muito para entregar é grande. Porque acontece, a pessoa já recebeu tudo, aí ela vai demorar o tempo que ela quiser, vai fazer o que ela quiser, porque ela já ganhou a parte dela. Quando falta ainda um pouco, para aí sim a pessoa conseguir fazer e terminar e receber, ela vai sair correndo para poder terminar logo para ir ver a próxima obra e já ganhar de novo. Então é importante você sempre deixar isso, que é uma forma de negociar, uma forma de realmente você ter um controle, porque você tem uma parte com você e você só libera etapa por etapa, ou o que fazem bastante é no início 25%, na metade mais 25% e depois no final os outros 50% completos. Isso é bem comum de acontecer também, ou 50%, 25%, 25%, enfim, depende da negociação, mas nunca deixa 100% antes do fim da obra, tá bom?
E a minha última dica é para você ver o portfólio do arquiteto, né? Um portfólio nada mais é que como se fosse uma amostra de todos os trabalhos que ele já fez. Então é importante ver se o tipo de trabalho dele bate com o seu, se ele está acostumado a fazer o que você pretende fazer, porque quem está acostumado a fazer comercial talvez tenha dificuldade de fazer residencial e vice-versa. Não é que não saiba, não é que não vai conseguir, mas pode ter uma dificuldade. Ou, por exemplo, se a pessoa só faz apartamento de baixo padrão, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de fazer de alto padrão, ou vice-versa, né? Não consiga atender às suas expectativas. Então, para entender exatamente o que aquele arquiteto faz e como é o tipo de trabalho, né, o tipo de produto que ele te entrega, pede para ele um portfólio. Todo arquiteto e todo escritório de arquitetura tem um portfólio, então só você pedir que eles vão te entregar um. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aqui de se inscrever no canal, deem o seu like e tchau!